informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 18 de agosto, levando para vocês os seguintes destaques. Colheita do milho chegou a 70% em Mato Grosso do Sul. Ministro anuncia redução de até 60% das multas por crimes ambientais. Liberação da mistura de defensivos em tanque está encaminhada. BR-163 em Mato Grosso e no Pará terá asfalto finalizado depois de 50 anos. FPA cobra medidas contra a importação de leite do Uruguai. E Mato Grosso do Sul é o 7º maior exportador de frango do Brasil. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Mais um dia de tempo instável na região de Dourados. Nessa quinta-feira haverá aberturas de sol e aumento de nuvens de manhã. Com isso, ocorrem pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas amenas com mínima de 17 graus e a máxima de 24. O tempo só vai abrir na segunda-feira e o frio volta, com mínima prevista entre 9 e 10 graus. Em agosto já choveu 55 milímetros até ontem em Dourados, segundo a Embrapa. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses valores. Pela arroba do boi gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 128,00 à vista. O Friboi de Ponta Porã também pagou R$ 128,00 com 30 dias. A arroba da vaca gorda, R$ 118,00 à vista no Brasil Global, mesmo preço do Friboi a prazo. No disponível em Dourado, saca de milho a R$ 16,50 e a de soja a R$ 56, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,17 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator.
Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A decisão da Marfrig de reabrir o frigorífico de Paranaíba faz parte de uma estratégia para elevar em 20% a sua produção nacional de carne bovina por meio de 5 novos frigoríficos e expansão de outras linhas. No início do mês, a Marfrig confirmou ao governo do estado que vai reabrir a unidade de Paranaíba até o fim de agosto, mas o prazo é de que a indústria esteja ativa até o final do segundo semestre desse ano. De acordo com o grupo frigorífico, além da unidade em Mato Grosso do Sul, serão reativadas outras 4 em Pirenópolis, Goiás, Nova Chavantina, Mato Grosso, Alegrete, Rio Grande do Sul e Ji-Paraná, em Rondônia. Também há a previsão de expansão de linha de produção de outros 4 frigoríficos que já estão em operação. Tais investimentos fazem parte de uma estratégia de crescimento que deve culminar em 20% a mais a capacidade de abate, atingindo cerca de 300 mil cabeças por mês. A estimativa é de que juntas as novas unidades gerem 4.500 empregos diretos. A unidade de Paranaíba está fechada desde julho de 2015. Um grupo de quase 40 produtores rurais da cooperativa Colônias Unidas do Paraguai percorreu algumas regiões do Rio Grande do Sul na última semana com o objetivo de conhecer diferentes experiências no cooperativismo e de pesquisa agropecuária. No roteiro estiveram as cooperativas Languiru, em Teutônia, Vinícola Garibaldi, em Garibaldi, e as unidades da Embrapa Trigo, em Passo Fundo, e a Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves. O gerente de produção da cooperativa, Eduardo Ditzer, destacou a importância do produtor conseguir enxergar além da sua propriedade, conhecendo novas experiências que possam resultar em melhorias no sistema produtivo. O Ministério da Agricultura fez uma revisão para baixo na previsão de faturamento da agropecuária em Mato Grosso do Sul em 2017. Na projeção do Valor Bruto de Produção, o VBP, divulgado em julho, o valor da receita chegaria a 28 bilhões 374 milhões de reais e na divulgada na terça-feira caiu para 28 bilhões e 12 milhões. Apesar da queda, o valor representa ainda um aumento de 3,5% frente a 2016, quando atingiu 27 bilhões e 39 milhões. O VBP é um indicador de atividade calculado com base na produção e nos preços médios da agricultura e pecuária. O resultado positivo para o Estado pode ser atribuído em grande parte ao desempenho previsto para a cana, um dos únicos entre os principais produtos agropecuários mato-grossenses do Sul, que deve registrar incremento de receita na comparação dos 2 anos. E diferentes estatísticas apontam o mesmo cenário, o fraco desempenho da pecuária bovina de Mato Grosso do Sul. Os pecuaristas devem amargar perda de 658 milhões de reais nesse ano, conforme mostra o VBP. Isso ocorre em momento de baixa na produção e no preço. A pecuária bovina deve movimentar valor bruto de 6 bilhões 950 milhões, retração de 8,6% ou os 658 milhões na comparação com 2016. O VBP dos bovinos é o menor dos últimos 5 anos. Foi assinada ontem pelo ministro dos Transportes, Portos e Aviação, Maurício Quintela, termo de transferência de 128 milhões de reais para o Exército pavimentar até o fim do ano 65 quilômetros da BR-163 entre Cuiabá e Santarém, entre as localidades de Novo Progresso e Igarapé do Lauro, no Pará. A rodovia é importante escoadouro de grãos entre o centro-oeste do país até os portos de Miritituba, no município de Itaituba, e de Santarém. O porto de Miritituba fica às margens do rio Tapajós, 300 quilômetros ao sul de Santarém. O ministro Blairo Maggi da Agricultura diz que finalmente pôde testemunhar a assinatura do termo, que garante finalizar os 955 quilômetros da rodovia localizados no Pará.
Dos 100 quilômetros que faltavam entre a divisa com Mato Grosso até Miritituba, 65 quilômetros se refere ao termo assinado ontem com o Exército, e outros 35 quilômetros já estavam em obra. Maggi observou que a BR-163, que corta aqui o Mato Grosso do Sul, é uma promessa de 50 anos, necessária para Mato Grosso e o Pará, já que os produtores dependem dela para ter acesso à hidrovia. Em fevereiro desse ano, com chuvas intensas que ocorreram, chegou a se formar uma fila de 2.000 caminhões em atoleiros de trechos em obras. Nos períodos de maior intensidade de escoamento de grãos, trafegam até 1.500 caminhões pela rodovia. Os portos localizados na região norte do país facilitam a exportação para países da Europa, para os Estados Unidos e para a Ásia, pelo Canal do Panamá. Em Mato Grosso do Sul, 70% do milho safrinha já foram colhidos de acordo com o levantamento divulgado na quarta-feira pela AproSoja-MS. O levantamento ainda aponta que a região norte tem percentual médio de área colhida mais avançada, 87%, enquanto aqui na região sul tem 71% e a região central 54% de sua área colhida. Entre os municípios, destaca-se Pedro Gomes, ao norte, cuja colheita já foi finalizada. Nessa mesma região, Alcinópolis, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim e Paraíso das Águas já ultrapassaram 90% da área colhida de milho, sendo, portanto, as mais avançadas do estado. Nessa safra, até o dia 11 de agosto, a colheita encontrava-se quase 10% mais avançada do que no mesmo período do ano passado. A evolução na última semana foi de 11,5% para o estado, ou seja, cerca de 204 mil hectares de milho foram colhidos nesse período. Após a audiência pública sobre a cadeia produtiva do leite, realizada na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, parlamentares que integram a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, estiveram em audiência com o ministro da Agricultura, Blário Maggi, a fim de buscar soluções para os problemas enfrentados pelo setor. O deputado mineiro Marcos Monte adiantou que, além da agricultura, vai envolver os ministérios das Relações Exteriores e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços para tratar da importação de leite do Uruguai. É preciso uma ação conjunta do governo, não para proibir, mas para estabelecer critérios na importação de leite uruguaio. Não há justificativa para a forma como o Uruguai coloca leite dentro do Brasil, avaliou o Marcos Monte. Para o deputado capixaba Evair de Mello, é hora de buscar respostas para o problema. O leite de origem duvidosa, que coloca em risco os nossos consumidores e compromete a qualidade de outros produtos derivados, também está trazendo sérios prejuízos aos nossos pecuaristas. Vamos debater os critérios obscuros que permitem a importação, para proteger os consumidores e garantir renda aos produtores rurais, principalmente os pequenos e médios de todo o Brasil. A mistura de defensivos agrícolas em tanque está muito próxima de ser liberada no Brasil através de uma instrução normativa que está sendo negociada entre o setor produtivo e o Ministério da Agricultura. A técnica ainda é proibida no Brasil, apesar de ser praticada em nada menos que 97% das aplicações de defensivos agrícolas feitas no país, segundo pesquisa da Embrapa. De acordo com as informações da AproSoja de Mato Grosso, o tema já foi amplamente debatido, que é a regulamentação, e ela já está praticamente montada. Na sequência, deverá passar por análise jurídica, pelo crivo dos Ministérios do Meio Ambiente e Saúde e por consulta pública, para então ser publicada. O doutor em agronomia e pesquisador na área de manejo de plantas daninhas da Embrapa, Dionísio Gaziero, aponta que a mistura de defensivos agrícolas em tanque é fundamental para o Brasil. O especialista explica que a técnica é necessária porque normalmente os produtos para combater as pragas e doenças não têm eficácia ampla, que agreguem tudo o que é necessário para combater esses problemas. Exatamente por isso os agricultores realizam a mistura, que é uma prática comum, frisou o Gaziero. A Comnab, Companhia Nacional de Abastecimento, realizou ontem mais 2 operações de apoio à comercialização do milho.
No total, foram ofertadas 818 mil toneladas do cereal, das quais 808 mil foram arrematadas. Nos leilões, o deságio do prêmio pelo frete chegou a 40%. No caso do PEP, o prêmio de escoamento de produto, o volume negociado foi de 100% do total ofertado de 240 mil toneladas. Nessa operação foram contemplados os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. O ministro Blairo Maggi, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, participou na abertura oficial da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos do seu ano 62, na noite de ontem. A festa, um dos maiores eventos do país, é realizada anualmente na cidade paulista de Barretos durante 10 dias e espera receber 1 milhão de visitantes. Mato Grosso do Sul permanece na 7ª posição entre os maiores exportadores de frango do país de janeiro a julho desse ano. O nosso estado vendeu lá fora 105.336 toneladas, pouco abaixo de Goiás, com 106.250 toneladas. Mato Grosso do Sul conseguiu exportar 2,2% a mais, enquanto outros estados exportadores amargaram queda de até 15%, caso de Minas Gerais. O faturamento dos frigoríficos de frango de Mato Grosso do Sul atingiu 198.385 mil dólares até julho, variação positiva de 20%. O preço médio da tonelada de frango foi de 1.883 dólares. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Ministro do Meio Ambiente anuncia redução de até 60% no valor das multas por crimes ambientais. Em audiência da Comissão de Agricultura da Câmara, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, anunciou que o governo vai editar nos próximos dias decreto que vai permitir redução de até 60% no valor das multas por crimes ambientais. O pagamento será feito na forma de serviços como reflorestamento, recuperação de áreas degradadas e regularização fundiária de unidades de conservação, ou seja, para indenização de proprietários ou poceiros atingidos. De acordo com o ministro, os recursos arrecadados não estarão sujeitos a contingenciamento orçamentário, já que os devedores vão empregar o valor das multas diretamente nos projetos. Por ano, são aplicados 3 bilhões de reais em multas. Para Sarney Filho, essa é uma maneira criativa de usar a lei em tempos de crise. Dentro da nossa nova filosofia, que é realmente acabar o passivo da regularização ambiental nas unidades de conservação, nós temos encontrado as dificuldades orçamentárias que todos vocês conhecem. Então, estamos tentando usar e vamos usar da criatividade e das faculdades que a legislação nos oferece para que a gente possa suprir essas deficiências. Sarney Filho foi convocado para comparecer à comissão a pedido do deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. Colato queria explicações a respeito da indenização a proprietários atingidos pela ampliação de unidades de conservação e sobre medidas previstas pelo Código Florestal e ainda não implementadas, como as cotas de reserva ambiental e o Programa de Regularização Ambiental. As cotas são uma espécie de título que podem ser adquiridos por proprietários rurais que desmataram acima do permitido. A lei dá a eles a possibilidade de regularizar a situação, recompondo a área desmatada ou adquirindo as cotas de proprietários que preservam a vegetação nativa da área útil de suas terras, desde que seja no mesmo bioma. Apesar de prevista no Código, esse tipo de negociação ainda não ocorre no país, porque as cotas ainda não foram regulamentadas pelo governo. Já o Programa de Regularização Ambiental, o PRA,
é um termo em que o proprietário se compromete a recuperar a área degradada em troca da isenção de multas por infrações ambientais cometidas antes de 22 de julho de 2008. Valdir Colato reclama que a falta de implementação do PRA está prejudicando os produtores. O agricultor não tem culpa disso, está sendo multado. Eu tenho casos que agricultores estão perdendo a propriedade e aí o juiz diz, olha, eu só posso suspender o processo se tiver o PRA. Ele não pode aderir ao PRA porque o PRA não foi regulamentado pelo governo ainda. Sarney Filho explicou que o PRA é de competência dos estados e não do Ministério e anunciou que o Ministério deve implantar as cotas até maio do ano que vem. O trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma ótima sexta-feira. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM, no YouTube e no Facebook, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.